Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ser em Família. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje não vai ter bate-papo em casal, mas eu vim aqui mostrar para vocês um negócio muito bacana que eu tô colocando aqui dentro de casa para fazer com a Luísa. Vamos lá? Como a maioria de vocês sabem, a Luísa ela tem 2 anos, minha filha. Ela ainda não vai para a escolinha. A gente decidiu manter ela em casa até os 4 anos. Eu sempre tive muita vontade de fazer homeschooling com ela, né? Mas vendo, estudando tudo sobre isso, eu vejo que aqui em casa a gente ainda não tem todos os respaldos suficientes para a gente conseguir fazer o homeschooling, né? Então, já que por enquanto ela ainda não vai na escolinha, eu resolvi, né, fazer um planejamento mensal de atividades com ela e vou falar pra vocês, tá sendo ótimo, tá sendo sucesso. Eu percebi que quando eu não tinha nada planejado, a gente começava a repetir muitas brincadeiras, ela ficava cansada e ela já não queria mais fazer nada, sabe? Era sempre a mesma coisa que não era muito ligada ao desenvolvimento, sabe? E como eu sou bastante ligada a isso, eu tento estar sempre estudando, né? Uma coisa que eu acho super importante é os pais estarem sempre estudando os filhos, para os filhos, né? A gente tem que estudar para qualquer tipo de profissão, fazer faculdade, e as pessoas acham que para ser mãe e pai não precisa estudar. Gente, a gente precisa dar uma estudada sim, é bom a gente estar sempre lendo, sempre por dentro de tudo, para ver o que é melhor para os nossos filhos. Então, como eu tô aí por dentro fazendo esses estudos, eu resolvi fazer os planejamentos mensais com a Luísa. Eu tenho aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse planejamento. Talvez acho que vai ficar ao contrário para vocês aí, não sei se... Ah, não, acho que não vai ficar ao contrário não, acho que vai dar para ver certinho. Esse é o planejamento mensal, né? Aqui eu não coloco, por exemplo, que seria um homeschooling, aulas em casa. Eu até escrevi aulas em casa, mas não é aula, né? É um tipo de rotina de atividades que eu coloquei, que pode ser, como que eu posso falar? Ligadas, voltadas ao que talvez as crianças tenham na escola, né? Por isso eu desenvolvi aqui o que a gente tem estudado, entre aspas, que a gente tem feito de atividades durante a semana. Tem um vídeo que eu coloquei aqui pra vocês uma vez que eu falei que pra você estar com o seu filho, fazer boas atividades, atividades lúdicas, atividades de desenvolvimento, você não precisa ser uma professora de artes, nada disso, né? Coisa simples da rotina já ajuda o desenvolvimento da criança. E é isso que a gente mais preza aqui em casa. A Luísa, ela tá em constante movimento dentro de casa. A todo momento, assim, que a gente não tá inserido na atividade planejada, ou ela tá me ajudando, sei lá, colocar a roupa na máquina, estender roupa, a recolher a roupa. Às vezes, quando ela derruba água no chão, ela pega o paninho, ela mesma limpa. Então, essas atividades diárias, né? Essas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, a criança tem que estar 100% inclusa. Ajuda a fazer almoço, preparar café da manhã, lanche da tarde, enfim, tudo isso vocês sabem, eu já falei disso com vocês aqui, então vocês sabem do que eu tô falando. Mas então eu tava vendo que só isso não tava bastando, porque nos momentos em que a gente tinha momentos livres, que eu não estava fazendo serviços de casa, ela ficava meio que perdida, porque ela queria continuar fazendo, mas aí talvez não tinha tanta coisa para fazer. E sem esse planejamento meu, eu comecei a ficar perdida. Eu vi que se eu sentar para resolver, para escrever, planejar tudo certinho, eu fico mais direcionada ao que eu quero fazer, ao que eu quero levar para ela, e aí tudo flui muito melhor. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa divisão das atividades aqui em casa de segunda a sexta, porque finais de semana são momentos totalmente livres de conexão com família. De semana a gente está sempre mais centrado no trabalho, na casa, por exemplo, e talvez a gente não tenha todo o tempo de ter esse momento de conexão em família, por mais que isso seja importantíssimo ter todos os dias, pelo menos aí uma meia horinha, 1 hora por dia, né? Mas então os finais de semana eles são totalmente reservados a atividades livres, né? A seguir a família, né? A criança estar inserida dentro do calendário familiar, participar dos programas dos adultos. Se a gente tem alguma festa, algum aniversário de final de semana, a criança vai junto.
A gente planeja, sei lá, fazer um passeio em família. Então, final de semana é o que der na mente, a gente faz, totalmente livre e com família. Então, começando na segunda-feira, a divisão que a gente colocou aqui foi, entre aspas, matemática e português. Gente, esse tipo de atividade não é sentar, fazer a criança sentar numa mesa com um caderninho, você explicando ali em pé, conforme é nas escolas, né, convencionais. Não é assim que funciona. Quem me segue no Instagram, quem segue a gente no Instagram, que é @ser.emfamilia, essa semana eu comecei a postar um pouquinho das atividades que a gente estava fazendo. E a primeira atividade que a gente fez na segunda-feira foi a caça aos números com os brinquedos. Então, o que eu fiz? De 1 a 5, numerei de 1 a 5 em papelão mesmo, coisa que tem em casa, coisa super simples, super fácil. 1 a 5 e peguei um pregador, acho que era 2 xícaras, 3 bolinhas, 4 colheres e 5 giz de cera. E o que consiste nessa atividade? É a criança aprender a numerar, né? O que tem em cada. Deixa eu ver aqui pra vocês pra falar certinho. A caça aos números com os brinquedos. É trabalhar essa contagem, associação dos números e a noção de quantidade. Ela tá aqui, ó, certinho, do jeito que eu coloquei, qual é o objetivo da atividade, quais são os materiais que seriam utilizados, né? E como que faz essa atividade. Então, foi assim que eu fiz, vocês viram. E aí, fui planejando conforme foi vindo na minha cabeça e eu fui pesquisando ideias de atividades para criança, entradas em crianças de 2 anos, que é a idade que a Luísa tem. A segunda atividade do dia, na segunda, foi, entre aspas, de novo, português. O que é o português? Eu quis mostrar para ela uma letra específica. A gente se focou na letra L, que é a letra que começa o nome dela, Luísa. Então, essa atividade chama Pintando a Letra, né? Que é para estimular a familiaridade da criança com o formato daquela letra. Então, numa cartolina grande, né? Eu fiz a letra L para ela pintar, para ela ver que aquilo é um L. E eu fui conversando, fui falando, essa é a letra L. Fiz embaixo também L, né, para ela pintar, de livro, L de Luísa, L de lua, L de leão, de limão. E aí a gente foi se familiarizando mais com a letra L. Então, vocês estão vendo que são coisas básicas, coisas simples, não é uma coisa que vai durar um período inteiro de atividade, como na escola, por exemplo, né? Porque na escola é tudo mais regradinho, não sei o quê. Em casa, não. Em casa, a gente tá estimulando esse contato mais calmo, mais leve, mais respeitoso no tempo da criança. Então, tá aqui, né? Por exemplo, a quantidade de tempo que isso leva. Eu tenho meu cronograminha que deu certo, né? Eu já falei sobre isso com vocês, sobre tabelas de rotina que não funciona para todo mundo. Eu tenho a minha rotina, vocês têm a de vocês. E na nossa rotina é sempre a mesma coisa. A gente acorda, toma café das 7 às 8, mais ou menos. Depois a gente tem aquele momento de higiene para escovar os dentes, para limpar a mesa, né? Limpar ali a mesa do café. Eu sempre faço um alongamento, né? Eu tô tentando incluir a Luísa nesse alongamento de manhã, que eu só faço, né? Só uns alongamentos, ela vê. É difícil ainda, ela ainda não tem essa percepção do que é o alongamento, por mais que eu esteja explicando tudo, ela ainda é muito nova. Às vezes ela tenta me imitar, às vezes ela não quer, tranquila. E então, logo após, a gente começa a fazer a nossa primeira atividade. Eu coloco aí um tempo de aproximadamente 40 minutos, 45 minutos, porque isso depende muito do estilo da criança, do jeito que a criança vai levar com aquela atividade. Mas muitas vezes pode durar só 20 minutos, que é o que aconteceu aqui no nosso caso em casa. A caça aos números com os brinquedos de matemática eu tinha estipulado mais ou menos 1 hora, eu acho que não chegou a meia hora, né? Ai, Luane, o que acontece? Tá, você colocou meia hora. Você colocou 1 hora, mas você deu 1 hora. O que eu faço nas outras meia hora? Gente, vida que segue, né? Segue a vida, faz outra coisa, vai brincar, tempo livre, deixa a criança pintar. O que você geralmente faria, né? Isso é só uma atividade para você incluir, não precisa seguir tempo, né? Por mais que você estipule 1 hora aí, durou só meia hora, fica perdido nessa outra meia hora, ou você fica forçando a criança a fazer aquilo mais meia hora. Não.
isso não é certo, isso não é bom para criança também você forçar. Se ela não quer fazer aquilo, tranquilo, você tenta entrar com essa atividade num outro momento, é tudo adaptável. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para falar para vocês. Ah, eu tava falando da divisão, né? Então, na terça-feira eu coloquei, como terça-feira pra mim é um dia um pouquinho corrido, né? Terça-tarde eu tenho umas aulas e eu coloquei somente uma atividade direcionada, que é outra atividade de português, que o que a gente fez foi a caça à letra, né? Vocês viram lá no Instagram que eu coloquei, são letras de EVA espalhadas no chão, não todas, não coloquem o alfabeto inteiro, pelo amor de Deus, que a criança vai ficar perdida. Coloca um pouquinho, 5 letras, tá bom? E aí você vai ensinando ela qual é a letra A, qual é a letra B, C, D. Se ela já sabe, ótimo. Melhor ainda, porque aí ela já vai direcionando nas letras que você vai pedir. Por exemplo, as letras estão espalhadas no chão. Filha, qual que é a letra A? Aí ela pega. Filho, onde tá a letra B? Você sabe mostrar pra mamãe? Agora me mostra a letra C. E a D, você sabe onde tá? Aí, quando a criança ela já se familiarizou, já achou todas as letras, você pode variar essa atividade. Que a variação que a gente fez foi caça as letras no quintal. Então, a gente veio para o quintal da nossa casa, eu espalhei essas letras de EVA por alguns pontos do nosso quintal e foi tipo caça ao tesouro mesmo, sabe? E eu fui falando, filha, onde será que a letra A está escondida? Então, pelo quintal inteiro, ela vai procurando até achar a letra A. Ela passa pela letra D, ela passa pela letra B, por todas as letras que a gente colocou naquele momento até achar a letra A. Então, isso é uma atividade de português, entendeu? Vocês entendem o porquê eu coloquei matérias, né? Nomes de matérias, para a gente conseguir direcionar mais para o que a gente quer levar, que nesse caso, por exemplo, é a alfabetização, é a familiarização com as letras, para mais para frente, né? Ela iniciar nesse caminho para começar a se alfabetizar, que não é o caso agora, gente, ela só tem 2 anos, pelo amor de Deus. Então, terça-feira, não, esse foi de terça-feira, né? Foi o caça-letra. Na quarta, a gente fez um pouquinho de inglês, que inclusive eu vou falar pra vocês, que é sobre esse caderninho que vocês estão vendo aqui, esse livrinho. Eu vou falar sobre ele pra vocês mais tarde, já já. O inglês a gente estudou esse caderno e também a gente eu fui pela casa, né? Em cada lugar da casa, isso é um sofá. Você sabe falar sofá em inglês? Você sabe como fala sofá em inglês? E aí eu pergunto em inglês também, how to say sofá in English? Aí eu vou explicando, sofa, né? Eu vou falando e é sempre bom a criança olhar para a sua boca, ver o que você tá falando e escutar. Ela se dispersou. Aos poucos você vai tentando trazer ela, retomar ela naquela atividade de novo. Vai na geladeira, pega, deixa eu pensar num exemplo, uma maçã. Pega uma maçã, mostra nesse livrinho que eu vou falar pra vocês. Tá vendo isso daqui? O que é isso? A criança já vai saber. De 2 anos já vai saber. É uma maçã. Ela vai responder maçã. Como a gente fala maçã em inglês? Apple. How to say maçã in English? Apple. Entendeu? Aí você pergunta, como fala maçã em inglês? A criança, por repetição, ela vai começar a responder Apple. How to say maçã in English? Apple. Então, conforme você vai repetindo, ela vai internalizando aquilo e ela acaba repetindo também. Então, esse foi o nosso inglês. Vocês estão vendo que é muito simplesinho. E aí também a gente dividiu com geografia. Geografia que a gente não quer que a criança saiba os países, quer que saiba tudo de geografia, relevo, sei lá o quê, porque eu nunca fui muito boa em geografia. Mas aqui é mais para ela se familiarizar com aquele tempo, espaço que a geografia traz, né? Então, na nossa geografia, a gente quis falar sobre paisagens. Eu mostrei foto de uma praia, para ela diferenciar o que é uma praia, de uma montanha, de uma cidade, de uma fazenda, não sei o que, não sei o que. Várias opções, né, de paisagens. E aí a gente fala o que tem na cidade, o que tem na praia, qual animal vive na praia, qual animal vive na fazenda. Esse é o tipo de atividade. Tem várias variações também. Na quinta-feira, a gente desenvolveu 2 atividadezinhas também, de manhã e à tarde, que a primeira foi a matemática, que foi o mercadinho de contagem,
que são os brinquedinhos, né? Acredito que a maioria das crianças podem ter esses brinquedos de imitando frutas, né? Frutas de brinquedinho, maçã, banana, milho, tomate. E você pedir, né? Aqueles cartõezinhos da primeira de matemática, de 1 a 5, você pedir: filha, eu quero uma maçã. Ela te entrega uma maçã. Moça, né? Como se você estivesse no mercadinho. Moça, será que você pode dar 2 morangos para mim? E ela vai associando o que você pediu ao número também. Ciências, né? Eu coloco ciências, né? Já falei pra vocês que o nome das matérias é mais pra gente se direcionar certinho. É o que geralmente mais entretém, que é a mistura, né, das cores com água, vai fazendo essas experiências. Então, aí a gente foi misturando tinta, pode ser tinta guache, pode ser corante, né, corante alimentício, você misturar na água e ver aquela tinta se abrindo, se diluindo na água. As crianças ficam loucas vendo um negócio desse. E o último também pode ser a história, né, que eu tinha colocado. Cadê? Deixa eu achar aqui. Achei. História, que são os objetos e histórias da minha casa. História, você não vai contar sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Não, gente, não é isso. A história, você vai começar aos poucos para a criança começar a se familiarizar com a história de vida, com a história do passado, com a história do presente. Por exemplo, aqui em casa, a atividade de história que a gente planejou é pegar um objeto de casa que tenha valor e contar uma história daquele objeto. Se esse objeto pertenceu à minha avó, por exemplo, esse objeto foi da sua bisa e fala o nome da bisa, sabe? E esse objeto foi muito importante para ela, passou de geração em geração até chegar na mamãe. Esse objeto um dia pode ser seu, sabe? A gente começar introduzir essas histórias mais para a criança ter essa noção de que ela pertence a uma história, ela pertence àquela família de alguma forma. Então, o que eu queria falar para vocês era basicamente isso, que são as atividades guiadas. Eu fiz o planejamento desse mês, tá tudo planejado aqui certinho. Inclusive, a gente estava pensando mais pra frente, quando eu tiver tudo certinho, melhorzinho, sabe? Eu vou começar a disponibilizar para vocês esse planejamento mensal de atividades guiadas e direcionadas para crianças de 2 anos, mais ou menos. Só que agora eu quero falar... Nossa, eu tirei print. Só que agora eu quero falar de outra coisa com vocês, que eu falei, que é esse livrinho. Pensando em tudo isso, todo esse processo que a gente tá fazendo, eu lancei esse livrinho chamado Meu Alfabeto. O Meu Alfabeto é em português e inglês e eu coloquei imagens reais. Eu gosto muito de trazer imagens reais para a Luísa, porque eu acho que é muito mais proveitoso a criança saber uma imagem real do que um desenho. Muitos livros hoje a gente vê de alfabetização. O A de abelha, por exemplo, é um desenho de uma abelha. Eu gosto muito mais que seja uma foto, uma imagem real de abelha. É só jogar no Google que tem. Então, esse livrinho aqui eu criei pra Luísa, né? Com o intuito de ser totalmente pra ela, voltado pra ela, com letras... Será que é melhor? Eu acho que eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu tenho ele digital também, porque eu montei ele aqui. Esse daqui, o livrinho, foi o que eu quis fazer pra ela. Eu imprimi, plastifiquei e mandei encadernar. Mas, aqui fica melhor, ó. Meu alfabeto, português e inglês com imagens reais. Deixei tudo certinho, tem até um espacinho aqui que dá pra encadernar pra quem quiser. E eu fui colocando assim, a primeira letra, todas as letras do alfabeto. A maiúsculo, A minúsculo. A gente começa com português. E qual é o exemplo de A que a gente vai dar? Árvore, tá vendo? É uma árvore de verdade, é uma foto de verdade. A criança vai ver, ela vai saber que isso daqui é uma árvore, é o mais próximo da realidade dela, porque isso é o real. E eu não segui do A pro B, eu segui do A português pro A inglês. Então, a gente já passa pro inglês. A maiúsculo, A minúsculo, Apple e a foto de maçãs. E assim eu segui até a letra Z, tenho tudo, tá tudo aqui. Até a letra Z. E vendo que esse livrinho foi sucesso aqui em casa, que a gente tem usado ele para praticamente todas as atividades, todo dia a Luísa pede para ver esse livrinho, ela vai procurando, vai falando o que é.
A gente já falou ele inteiro em inglês também, né? Eu fui falando, ela foi repetindo, por mais que, mesmo os em português que eu coloquei, a gente falou o nome em inglês só pra ela se familiarizar com o nome. Pensando nisso, eu resolvi disponibilizar esse livrinho para vocês numa plataforma digital. Esse livrinho, se vocês adquirirem ele, ele vai sair para vocês em forma de PDF. Ele vai estar lá tudo bonitinho e aí vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse livrinho. Vocês podem usar ele digitalmente, mostrar para a criança, se você gosta, né, se você prefere, mostrar no tablet ou no celular ou televisão, não sei. Ou imprimir, né, fazer como eu fiz. Eu imprimi 4 imagens em uma folha, que eu queria pequenininho mesmo, para fazer tipo livrinho de bolso. Você pode imprimir, grampear, você pode encadernar, como eu fiz, você pode fazer o que você quiser, porque depois que você adquirir esse livro vai ser seu e aí fica por sua conta, né? Então, eu vou disponibilizar, resolvemos fazer isso para vocês, dividir esse livrinho com outras famílias que estão nesse processo de desenvolvimento e de aprendizagem com os seus filhos. Por mais que seu filho esteja já na escola, que você não esteja direcionando ele em casa, né, por exemplo, como aqui em casa nós estamos fazendo, esse livrinho também pode ser um ótimo complemento para a escola, tá? É uma boa também para você ter em casa, porque eu sei que depois da escola, os pais, eles têm que revisar o que as crianças fazem, o que as crianças viram, né, e graças a Deus, hoje em dia, as mães e os pais estão muito mais conectados aos seus filhos quanto a isso. Então, você mostrar para eles tudo que tem aqui, você sentar um momento do dia, no final de semana, e mostrar esse livrinho para eles vai ser muito proveitoso também. Então, esse livrinho, o link eu vou disponibilizar na descrição aqui desse vídeo. Ele vai estar também lá no Instagram, que eu vou colocar um vidinho no Instagram sobre esse livrinho também. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Falei bastante, né? Que era sobre o planejamento mensal das atividades guiadas, direcionadas, e o lançamento do livrinho Meu Alfabeto para Crianças em Processo de Alfabetização. Lembra, português e inglês com imagens reais. Eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Super, assim, simbólico o preço que a gente colocou, super acessível para quem quiser. Juro para vocês. Então, vê aí na descrição do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fico muito feliz que vocês vieram aqui assistir nosso vídeo, que ficaram até o final e que se interessem mais por esse tipo de assunto. E se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa para falar, alguma ideia de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, alguma atividade para dar ideias, fala aqui pra gente, coloca aqui no YouTube ou manda um direct lá no nosso Instagram, que é @ser.infamilia. A gente tá sempre por lá, tô sempre postando coisas novas que a gente faz durante o dia aqui em casa, nossa rotina, dia a dia. A gente tá sempre mais lá pelo Instagram todos os dias e toda quinta-feira aqui no YouTube no Ser em Família. Então, se você gostou desse vídeo, manda para uma mamãe, para um papai que está nesse processo de alfabetização, que gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo e fique por dentro de todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo!